Era para ser um dia de comemoração, festa da torcida do Flamengo, mas tá aí. A diretoria do Flamengo, patética, conseguiu destruir o ano do Flamengo de 2023. Tá aí, perdemos dentro de casa, quase 70 mil pessoas no Maracanã e o Flamengo perdeu de 1-0. Perdeu, meu amigo. E um detalhe, se tivesse jogado bem, dado uma expectativa pro torcedor, mas não jogou nada. Foi um fiasco dentro do Maracanã. Eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente, fizesse o seguinte, meus amigos, ó, faz o seguinte, explode aqui o dedo no like, compartilha esse vídeo aí no seu grupo aí de WhatsApp, escreva nos comentários a sua indignação, porque, meu amigo, eu não acredito, não dá pra acreditar. O Flamengo chegou se arrastando aos trancos e barrancos na final da Copa do Brasil e passou vergonha, tá passando vergonha. Nós estamos passando vergonha, o Flamengo não consegue jogar futebol. Parece que os jogadores se conheceram hoje. Parece que se conheceram hoje e foram entrar lá dentro de campo pra jogar. Não é o Flamengo. O que está acontecendo com o Flamengo, meus amigos? O que está acontecendo com o Flamengo em 2023? Uma vergonha. E a culpa, eu vou falar aqui, a culpa é do Landim, a culpa é de Marcos Braz, que permitiu, por exemplo, o Sampaoli ficar até o final do campeonato. E vai se arrastar. Com certeza vai ficar aí, ó, do jeito que eles querem, vai ficar até o ano que vem. Como pode isso, o Flamengo continuar nessa situação? Está perdendo todos os títulos do ano de 2023. Copa do Brasil praticamente jogando no lixo. No lixo. Uma vergonha o que o Flamengo está fazendo. Nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva, mas eu gostaria que você chegasse escrevendo a sua indignação e não esqueça de deixar o like. O seu like é importante para que esse vídeo chegue aonde tem que chegar, no torcedor do Flamengo, na diretoria do Flamengo, para eles saberem que o torcedor está inconformado com essa situação. Vamos então para o vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Pode então ver o que os comentaristas falaram da derrota do Flamengo. Mas na mão do Sampaoli é um time comum, normal. E o São Paulo se aproveitou disso. Tá na dele, tá certíssimo. Marcou, competiu, lutou, disciplinado, organizado taticamente e teve as melhores chances no primeiro tempo. Aí no segundo tempo baixou as linhas, marcou mais, né, se fechou mais, alguns jogadores cansaram porque correram demais. E o Flamengo deu uma ligeira melhorada, até igualou, terminou o jogo com um pouquinho mais de posse de bola, mas inoperante, né? A posse de bola que não cria grandes chances de gol, que não empolga. Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco do desastre que foi o primeiro tempo. E a gente vai falar durante o programa aqui. Porque assim, pra mim, em cima do que o Zinho tá falando, Pascoal, hoje, assim, foi claro, evidente que o Dorival ele tem a capacidade de melhorar o time do São Paulo. E o Sampaoli tem a capacidade ou incompetência de piorar o time do Flamengo. Assistindo ao jogo de hoje, essa foi a sensação que eu tive. É engraçado isso. Boa noite, Bruno. Boa noite, Silas, craque Silas. Aí, José Elias. José Elias tá aqui, só uma observação. E ali tá o nosso tetra, o Zinho. O Zinho foi ver o jogo ontem no Fluminense com um amigo dele, com o Cezinha. Eu acho que o Cezinha ficou meio nervoso. O Cezinha ficou meio nervoso. Foi melhor o jogo. O jogo foi melhor. Não, o de ontem foi legal, né? Legal, baita jogo. O de hoje a gente vê lá. Aí são os números da partida, Pascoal. Pequeno número a posse de bola do Flamengo um pouco melhor por conta do final do jogo. Por conta da parte final do jogo. Onde o São Paulo errou algumas saídas de bola. Principalmente o Gabriel Neves. Parece que o Gabriel Neves, o time estava jogando no 220 e o Gabriel Neves entrou no 110. Sabe, uma rotação diferente. Ele não estava no mesmo time do time do São Paulo. O Flamengo teve 6 finalizações. No alvo, o Flamengo teve 2 finalizações. No primeiro tempo, o goleiro do São Paulo não sujou a roupa. O time do Flamengo não teve nenhuma finalização. Até o momento do gol, o São Paulo tinha 60% de posse. O Flamengo tinha feito 10 faltas contra 2 do São Paulo. Pior do que isso é você ver o Flamengo sair do meio-campo para o ataque no primeiro tempo e errar praticamente todos os passes. O Bruno Henrique, que é uma válvula de escape do time do Flamengo, o que é que o Dorival preparou? Qual foi a armadilha que o Dorival preparou para ele? O Rafinha marcou perto. Sim. E ainda tinha um sobrando. Sempre tinha um sobrando. Então ele não conseguia, ele não teve espaço para jogar. E aí a válvula de escape do Flamengo não funcionou. Gabigol e Pedro
péssimos no primeiro tempo. Péssimos. Péssimos. O menino Vitor Hugo, que eu acho que é bom jogador, fez um péssimo primeiro tempo. Só se salvou um jogador. O Gerson. Gerson. É, o Flamengo é o time que joga no barata voa. O que é jogar no barata voa? Cada jogador dentro de campo... não concordou com a gente, hein? Cada jogador dentro de campo decide... Mas nem pensar. O quê? O Gerson está longe de ser o Gerson que a gente conhece. Não, mas é o gente. único jogador Eu mais- escutei também os comentaristas do jogo. Correu, Pascoal, correu ali. Mas jogar, botar a bola no chão, organizar o time, longe do Gerson. O único longe. que se salvou... Quem jogou bem no primeiro tempo foi o São Paulo. São Paulo atropelou o Flamengo no primeiro tempo. Não tenho dúvida disso. O atropelo foi espetacular do São Paulo. Posicionamento, tática, a bola vinha pela esquerda. Coitado, como eu fiquei com dó do Marcos Rocha do Palmeiras contra o Caio Paulista, eu fiquei com dó hoje do Wellington contra o Caio Paulista. Não dá, não tem paridade física. Não tem como. Eu acho até no primeiro tempo que o Dorival ele armou essa questão ali para se preocupar com o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique estava tão aberto que ele pouco jogou. Sim, mas a bola não chega, porque Não você não tem um jogador lúcido Chega na porque armação. não tem o Arrascaeta. Mas aí o jogador que o Pascoal está elogiando, faltou ele se infiltrar ali entre o Arboleda e o Rafinha. ele até o que Rafinha ficou tentou. aberto marcando o Bruno Henrique. Ficou um buraco ali. Isso. E o Gerson foi aonde? Que estava jogando aonde? Porque o Gerson tem que fazer múltiplas funções, Zinho. Ele tem que jogar de atacante, ele tem que voltar de volante e ele tem que fazer a jogada de meia. Não precisa. Porque, Discordo de você. Porque o time Discordo de você. Porque o time não tem Tinha não tem dois meia. atacantes, já tinha 3 atacantes. Ele não precisa ser o atacante. Ele Então, tinha que ser o meia. E ele não foi. Por isso que eu não concordo que ele jogou bem. Não, o mais lúcido do Flamengo, pra mim, o mais lúcido do Flamengo foi o Gerson. O mais lúcido do jogo, Gerson. Não tem outro jogador que tenha sido mais lúcido do que ele. Pra mim, não. Não teve. Qual o jogador mais lúcido que o Gerson hoje no jogo do Flamengo contra o São Paulo? Mas aí quando entra o Everton Ribeiro, melhora? Nem ele. Melhora? Também não. Zé? Ou não? Não. Porque aí o Everton Ribeiro entrou bem aberto pelo lado direito. Aí né? jogou no 4-4-2, jogou num 4-2-4. Isso. Aí enfiou 4 atacantes e 2 volantes. E como é que a bola vai chegar? Como é que você vai trabalhar a bola com o cara que tem que trabalhar a bola aberto pelo lado do campo? Você perde o meio. E o São Paulo gostou demais disso. É que então, o Gabriel Neves entrou numa rotação diferente, né? Boa noite, Bruno. Boa noite, Zé. Muito tempo não ver. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zinho. Eu vou repetir o que eu falei no jogo, no pós-jogo contra o Atlético Paranaense. O treinador precisa parar de inventar. Ele precisa parar de inventar. Tem que fazer o simples. Respeito muito o Vitor Hugo, mas o titular é o Everton Ribeiro. Você está disputando uma final de Copa do Brasil, põe um jogador experiente, o momento é ruim, o momento está difícil. Ele coloca o mesmo time que tomou de 3-0 do Atlético Paranaense. O que o treinador tem na cabeça? Sério. O que ele tirou, acho que talvez o Davi Luiz e colocou o Pulgar. Mas aí é a organização. Qual é a organização que o Flamengo tem? O Flamengo não tem nenhuma organização. O Vitor Hugo... não sei, viu? Não sei. Porque o Vitor Hugo fazendo, na hora que perdia a bola, o Vitor Hugo fazia uma marcação quase que individual. Seria bom, né? Quase que indivíduo. O Zinho já sentiu a pancada. O Vitor Hugo fazendo uma marcação quase que individual. O Gerson também procurando o jogador do São Paulo para fazer marcação individual. Um baita de um corredor ali atrás, entre o meio e o Pulgar. O Lucas deitando e rolando. Os jogadores do lado esquerdo fazendo 2 contra 1 em cima do Wesley. Né? O Gabigol e Pedro perdidos em campo. O Flamengo não tem referências. Eu vou falar aqui com 2 pessoas que são 3 pessoas mais experientes do que eu. O Pascoal, que é um repórter que acompanhou muita coisa. E vou aproveitar a experiência... Silas, olha essa imagem ali, Silas. Então. Silas, aquela imagem que passou ali. São Paulo ele não tem comando nenhum mais. Deu pra ele. Antes do treinamento, os jogadores se reuniram 1 hora e ele nem estava lá. Ozinho, a gente já separou essa imagem, a gente vai colocar, porque eu quero que vocês analisem o que aconteceu ali. Mas vamos lá. Só falando, assim, se você, aproveitando a experiência do Zinho e do Silas, que foram treinadores e estiverem em campo com treinadores, se você não repetir o sistema de jogo com os mesmos jogadores, você não cria referências. Nos momentos difíceis, são essas referências que vão te dar segurança para você poder jogar. O Flamengo não tem referência.
com 31 jogos na frente do comando do Flamengo, o Sampaoli fala que está se adaptando aos jogadores, ou seja, eu não conheço os jogadores. Com 31 jogos, 4 meses à frente dirigindo o time do Flamengo. Então, assim, hoje, mais uma vez, ele mostra que ele não sabe, que ele não entende. Ele não entende o time do Flamengo. Não é possível que ele não possa, ele deixe o Everton Ribeiro fora. Não é possível que ele não entende que esse jogador é importantíssimo para cadenciar o jogo, para dar liberdade para o Gerson não ficar perdido, porque o Gerson corre de um lado, corre do outro, corre de um lado do outro e não sabe qual é a função que tem que fazer. O Pedro vai para um lado, vai para o outro. O Gabigol também não sabe o que fazer. O único que sabe o que fazer é o Bruno Henrique, que ele sabe fazer exatamente os mesmos movimentos porque tem as suas limitações técnicas, porque não é um jogador de dribles curtos, é um jogador de espaço longo para desenvolver velocidade, cruzamento e tal. É o único jogador que você vê que ele sabe o que ele está fazendo porque o Flamengo vai procurá-lo porque é a única coisa que tem. Então, assim, não dá para entender, não dá para entender. O Sampaoli, e aí juntando a imagem, que eu ia chegar na imagem até o final, o Sampaoli não sabe o elenco que tem e não tem controle sobre o elenco. Ele não tem o respeito do elenco, porque se um jogador faz o que fez o Davi Luiz ali no tempo técnico, desculpa. Ô, São Paulo, dá um tempinho aí, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Não dá. Aí eu pergunto, e o pessoal do dia a dia do Flamengo? Cadê o Marcos Braz, que não tá vendo o que tá acontecendo? Né? Não tá vendo que lá é o presidente do Flamengo que segura. Pascoal, mas é o presidente. Dos outros, ele já tinha sambado. Mas é o presidente, é o vice-presidente. Como é que funciona? Você vai ficar preso a ligações políticas porque você talvez queira se reeleger ou queira fazer o seu candidato e você vai prejudicar o time? Não, uma eleição é só no ano que vem. Sim, eu sei, Pascoal, mas olha quantos títulos o Flamengo conquistou. O Flamengo tinha a possibilidade de 8 títulos. Quer ver, Pascoal? Uma outra coisa. De novo, vou aproveitar a experiência do Zinho e vou aproveitar a experiência do Silas de vestiário. Quando um vice-presidente, não é diretor, Pascoal, é vice-presidente do Flamengo, ele está abaixo apenas do Flamengo, vai no meio do vestiário, pode parar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Com que moral e qual o respeito que ele vai ter perante os jogadores, Pascoal? Como é que você vai cobrar de um jogador? O jogador vira para ele e faz o que fez o Gabigol quando cobrou do campo. Vai sair na porrada com ele porque não respeita mais. Aí ele tem que colocar o respeito na base da força. Porque no tete-a-tete ele já perdeu. Vocês viram a cara do Davi Luiz quando filma? O que o Davi Luiz faz? Entendeu? Sabe, então assim, é muita coisa amadora para um clube grande como o Flamengo. Também. Sabe, não dá. O Sampaoli, se eu fosse o diretor, se depois de 31 jogos, o meu treinador vem a público e fala assim, olha, todas as equipes que dirigi, os jogadores se adaptaram ao meu estilo. Sim. Agora, eu tenho que adaptar o estilo e não estou bem. Depois de 31 jogos, se eu sou o diretor, eu falo assim, vem cá, meu filho, muito obrigado, tchau, um abraço. Tem que ser profissional. Que não tem nem vir para São Paulo com o Sampaoli. Você acha, Pascoal? Eu acho que não vai vir. Depois de uma porrada como essa, porque e alguns jogadores estão esperando que acabe o ano para ir embora. Pedro não quer mais. O Everton Cebolinha, ele já pintou a cara do Everton Cebolinha, tudo em troca do preparador físico dele, que o Flamengo queimou e mandou embora. Então, isso tudo tem um preço. Eu acho que ele também não está preocupado, não, viu? Ele tem uma multinha aí, né? Pois é, isso também é outra coisa e cansou, porque é só crítica. E não foi só ele, não. Esse argentino, o português também, que estava no Bahia, também xingaram de boa, ele não gostou. O Lages também, agora no Botafogo, também porque perdeu o jogo do Defensa e Justiça, depois perdeu o jogo em casa para o Flamengo. E aí também estava já querendo ir embora. Ou seja, você não pode ficar apoiado numa multa rescisória ou num e lá na Europa é diferente ou lá na Argentina é diferente. Não, mas o Sampaoli, a gente tem a imagem, vamos colocar de novo, porque essa imagem é muito sintomática do que aconteceu no primeiro tempo, no momento da pausa técnica, quando o São Paulo dominava o jogo acho que posso falar com certa tranquilidade, Pascoal? Não, até os 30 do primeiro tempo? Com conforto. Tá? Aí tem a parada técnica, né? E olha só a diferença, o Dorival tá lá com a prancheta orientando os jogadores. E olha do outro lado do Flamengo, olha lá, Zinho. O Sampaoli está indo de um lado para o outro e os jogadores conversando ali entre eles. Essa imagem, e aí, Zinho, nós estávamos juntos, eu não sei se você lembra. Na hora, me veio a final da Libertadores em Montevidéu. Quando a partida vai para a prorrogação, os jogadores do Palmeiras se reúnem ao redor do Abel e os jogadores do Flamengo estão conversando entre eles com o Renato de lado.
Quer dizer, olha a situação do Sampaoli ali Mas- com todos os jogadores de costas pra ele, Bruno, Zinho. isso é um acontecimento que vem da semana. A reunião dos jogadores, tem a comissão Teve isso, técnica. não teve? Os jogadores se reunindo para ter um posicionamento, uma atitude. Isso é uma sequência. O que está acontecendo aí é uma sequência de fatos. Ele sai para o vestiário no primeiro tempo, antes de terminar, dá um chute numa grade. Faltando um minuto. Dá um chute numa grade sem necessidade. O que a grade vai resolver para ele? Fala para mim, o que a grade vai resolver? Isso é destempero, é despreparo, não está preparado. Ele não é um treinador, desculpa, Vilzinho, ele não é um treinador de bom contato. O que ele fez na seleção da Argentina? Os caras deixavam ele lá, ele ia embora sozinho pro vestiário. Ganhando, perdendo, ele não ficava. Pascoal, o Flamengo virou a seleção argentina pro Sampaoli, Pascoal. O que o Davi Luiz fez, Absolutamente nenhum o que o controle. Davi Luiz fez O foi que o Messi exatamente fez com ele? o que o Messi e o Mascherano fizeram lá, pegaram a prancheta, fizeram o negócio e tal. Aí ele pergunta se era para colocar o Kun Agüero no jogo, né? Pergunta Dá pro pra ver Messi. muito bem ele perguntando. Ô Zinho, o que você achou, assim, da diferença, né, da ascendência que o Dorival tem sobre o grupo em relação ao que o Sampaoli aparentemente ou visivelmente não tem sobre o time do Flamengo? Para iniciar um tapa, né, de luva na diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival dizendo que ele não tinha comando. Ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, mas não tinha o domínio do vestiário, o time não rendia, o time não jogava. E essa imagem poderia mandar para casa de cada um. Ô Landim, vê aí, ó. O Marcos Braz, o Bruno Spindel, todos da diretoria. Porque era para mandar embora amanhã. Isso aí tá escrito, tá escrachado ali, ó. Cara, esse cara aí, a gente não tá mais escutando o que ele tá falando, não. A reunião, durante a semana, isso aí eu já participei, Silas também, Zé Elias também, às vezes a gente pedia pro treinador, pra comissão técnica, deixa a gente ficar um tempinho lá dentro, reta final é a semana, deixa a gente bater um papo que a gente vai um cobrar do outro, e tem gente que fica tímida de falar perto da comissão técnica, pelo menos naquela época. O mundo evoluiu, passou, mudou muita coisa, né? Hoje está muito mimimi, né? Mas naquela nossa época a gente se reunia para pancada comer ali dentro do vestiário, ali, um cobrando do outro. No bom sentido, tá? Não é agressão física, não. Mas tinha não também, era, Zinho, não, tinha ô, porrada Zé, também. ô, Não, tinha Silas. porrada também. Depois do jogo com sangue quente era pior. Depois do jogo ali, vestiário, aquela atmosfera, sangue quente. Mas eu tô dizendo assim, aquele papo de semana, né, Zé? Ô, Silas? Sim. Não, fiz a brincadeira. Comissão, diretor, deixa eu bater um papo a gente aqui. Eu não acho que é uma coisa absurda. Tá. Mas o que a gente tem visto ao longo desse período com o Sampaoli é um cara que nunca repetiu o mesmo time e mais uma vez ele mudou o time novamente, né? Foi até ousado, começou com os 3 atacantes, não acho um absurdo isso acontecer, desde que você tenha uma estrutura tática montada para quando esse time tivesse a bola. Ele treinou durante a semana isso, deu a obrigação para cada jogador, não fez cobra do jogador. Nação, tá aí, ó. Flamengo, então, praticamente jogando no lixo a Copa do Brasil. E eu falo pra você o seguinte, Sampaoli não pode mais continuar no Flamengo, tem condição, não tem. O time está totalmente perdido dentro de campo, totalmente perdido dentro de campo, não dá mais. É o fim da linha pro Sampaoli. Escreva nos comentários a sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo.